Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Hoje estamos aqui, para juntos adorarmos a Deus, glorificarmos o nome de Jesus. Eu sou feliz pela vida de cada irmão. Tenho o avô, a avó, que sempre está ligado no nosso trabalho, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo. E nós vamos caminhar juntos até o Apocalipse, estudando versículo por versículo, Vamos lá? Você mudou a minha vida, você me fez feliz, você mudou meus pensamentos, tudo que eu sempre quis. Você me mostrou a verdade, me fez raiar a luz. Não existe nada no mundo pra mim igual você, Jesus. Em cima da terra não há, no fundo do mar não há. Estar ao meu lado essa luz, ninguém é maior que Jesus. Em cima da terra não há, no fundo do mar não há. Está ao meu lado essa luz, ninguém é maior que Jesus. Vamos lá! Você mudou a minha vida, você me fez feliz, você mudou meus pensamentos, tudo que eu sempre quis. Você me mostrou a verdade, a luz. Não existe nada no mundo pra mim igual você, Jesus. Em cima da terra não há, no fundo do mar não há. Está ao meu lado essa luz, ninguém é maior que Jesus. Em cima da terra não há, no fundo do mar não há. Está ao seu lado essa luz, ninguém é maior que Jesus. Em cima da terra não há, no fundo do mar não há. Está ao seu lado essa luz, ninguém é maior que Jesus. Da terra não há, no fundo do mar não há. Está ao meu lado essa luz, ninguém é maior que Jesus. Está ao seu lado essa luz, ninguém é maior que Jesus. Eita, glória a Deus! Vamos lá? Hoje nós vamos ler Êxodo 31, 17. Entre mim e os filhos de Israel. Entre mim e os filhos de Israel, vamos lá? Será um sinal para sempre. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e restaurou-se. Muito bem. Novamente, você está lendo um capítulo, que esse capítulo, ele, na verdade, é um capítulo que trata sobre o sábado entre Deus e Israel. O sábado entre Deus e Israel. Hoje nós estaremos encerrando toda essa parte que trata sobre o sábado entre Deus e Israel, ok? E primeiramente, nós vamos colocar aqui uma interrogação, vamos lá? Deus descansou, porque o versículo, olha como é que o versículo diz, no finalzinho do 17, olha o que diz o verso 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Veja que novamente Deus está ligando esse Shabat religioso com o Shabat que ainda nem existia em Israel, e Deus já estava falando desse Shabat, que está em Gênesis 2. Esse Shabat aqui, ele se liga com Êxodo 20, verso 11. Vamos ler Êxodo 20, verso 11. Depois a gente volta lá para Gênesis. Vamos lá. Êxodo 20, verso 11. Olha o que diz a palavra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo em que neles há. Isso. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Pronto, então veja, nós já explicamos aqui o que é esse santificar, que é um separar. Mas explicamos que não há a essência no sábado de um dia santo para promover a salvação. A nossa salvação, ela é promovida pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ok? Então, o que você tem aqui? A pergunta é, Deus descansou? Porque nas duas passagens bíblicas é dito que Deus descansou. Olha o que diz Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, a Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Vamos lá para Isaías 40, verso 28. A Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Vamos ver se Deus cansou, vamos ver se Deus ficou fatigado, vamos ver se Deus ficou estressado de tanta obra que ele fez, de tanto trabalho. Vamos ver lá, olha o que diz a palavra. Seca-se a erva e caem-se as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste. É o 28, né? 40, 28? É o 28. 48. É o 28. Não sabes, não ouvistes. Não sabes, não ouvistes. Que o eterno Deus, o Senhor. Que o eterno Deus, o Senhor. O Criador dos confins da terra. O Criador dos confins da terra. Nem se cansa, nem se fadiga. Nem se cansa. Nem se fatiga. Nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Tá vendo? Ou seja, se a regra da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, aí quando eu leio lá em Gênesis 2:2 e Deus descansou, não está dizendo que ele se cansou. O verbo aqui, na verdade, o Shabat, esse texto aqui, ou esse nome aqui do Shabat, aqui no próprio texto, a ideia é cessar, é parar, é descansar. Então, se o tradutor pega e ele sabe que o texto da Bíblia de Isaías 40, verso 28, diz que Deus não se cansa, e ele vai para Gênesis 2:2 e diz que Deus descansou, então que Shabat é esse? Simplesmente quer dizer, Deus parou de trabalhar a obra da construção do universo que ele vinha fazendo. Ou seja, o preferencial ali não era descansar, mas o melhor seria cessou as suas obras, ou cessou ou parou de construir o universo. Esse era o sentido, essa era a ideia, mas não no sentido de que Deus se cansou e agora ele precisa repor as suas energias. E aqui você vê que quando a Bíblia diz que Deus descansou e ele pega esse Shabat, é porque ele queria, no seu aspecto ético e moral, o bem para o homem. O homem trabalha de segunda a sexta-feira. No sábado, no Shabat, ele descansa. Até hoje é assim. Agora, esse Shabat aqui, de Gênesis 2:2, Deus queria para o bem do homem, não no sentido de salvação. Agora, para Israel, o sábado entrou com um aspecto religioso, ok? E aí eu coloco aqui o sábado ou Shabat como sinal para Israel. Por que o Shabat era um sinal para Israel? Por 3 razões. Em primeiro lugar, muitas nações entendiam o Shabat
como um dia amaldiçoado. Então Deus faz o seguinte, para mostrar que Israel é abençoado, que é o povo escolhido, eles devem guardar o Shabat e ter como um dia religioso, para as suas orações, para a meditação com Deus, para a sua comunhão, ok? Segundo, o Shabat é um sinal entre Deus e Israel de relação. Que relação é essa? A relação de obediência. Era um teste para Israel o viver a relação com Deus na obediência. Então, para as outras nações, Israel não tinha o sábado como amaldiçoado, mas tinha o sábado como uma bênção. Segundo, o sábado era envolvido como relação entre Deus e Israel. Esse era o propósito do sinal. Vamos ver aí Jeremias, o capítulo 17, verso 19 em diante. Jeremias 17, 19 em diante. Vamos lá. Assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. Pode ir. E dize-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Ou seja, Deus disse para Israel não fazer nada no sábado, porque o sábado era uma relação de obediência. Mesmo assim, eles, para ganharem dinheiro, faziam isso no dia do sábado, ou no Shabat. Então, por isso que eles não cumpriam realmente o Shabat. Ok? Então você vai ver isso aqui pesadamente na vida de Israel. Deus queria uma relação com ele. Ok? Agora vem a segunda coisa. O sentido soteriológico, ou seja, aqui quando eu falo de soteriológico, estou falando de salvação. Qual o sentido do sábado no aspecto soteriológico para o cristão? É simples. O sábado para o cristão, assim como o sábado é uma palavra que trata de descanso, no aspecto soteriológico, o cristão descansa porque ele não precisa fazer nada para obter a salvação. Ok? Ele não precisa fazer nada. O cristão não precisa guardar sábado para ser salvo, não precisa praticar obras para ser salvo. O descanso dele, o Shabat dele é Cristo Jesus. Lá em Mateus 12, Jesus disse assim, eis aqui quem é maior do que o Shabat. Ou seja, o nosso sábado religioso não é guardar um dia para ser salvo. O nosso sábado religioso é aceitar e guardar Jesus no coração para ter o descanso eterno. Esse Shabat é o descanso eterno. Ou seja, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Quer ver? Quando você vai para Atos 16, 31, diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Lá não está escrito, crê no Shabat. Não. Crê no Shabat. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quer ver mais? Vamos analisar. Vamos ler aí Hebreus capítulo 10, aliás, capítulo 4, verso 10. Vamos lá. Quando você vai para Efésios 2, 8, 9, está escrito assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Isto, ou seja, esta salvação. A graça é um meio, a graça não salva, porque pela graça, é muito importante a gente ver essa instrumentalidade. Talvez você diga, pastor, a graça não salva. Não, a graça de Deus se manifestou salvadora em Cristo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É a fé em Cristo que salva, não é a fé que salva. É por meio da graça, o favor de Deus, que eu e você não merecíamos, de Cristo morrer por nós, que nós somos salvos. Então, pela graça, né? Quando você estuda tanto o latim, como também o grego, nós temos aí, quando vamos tratar do objeto indireto, nós podemos analisar que nesse caso da instrumentalidade,
nós temos isso, nós temos o ablativo para, pela. Você vê essa diferença, que se fala da instrumentalidade. Pela graça, pelo livro, pela estrada. Então isso ali está se tornando um instrumento. A graça é esse instrumento. Essa graça, o amor, o favor imerecido, imerecível de Deus, que Ele me dá, que Ele te dá, é o que nos salva. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Teu esforço, tua batalha, tua luta, aquela agonia, aquele... eu tenho que ser salvo, eu tenho que ser salvo. Vocês se lembram do grande Lutero, quando ele está nos seus momentos de conflito? Ele não entendia aquilo que estava em Romanos 1,17. Por isso que ele entrava naquele conflito existencial, naquela crise, porque ele achava que tinha que fazer muitas obras para ser salvo. E aí quando ele teve uma claridade sobre Romanos 1,17, aí ele entendeu, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está revelado, o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo vive não pelo que ele faz, mas vive pela fé naquilo que Cristo fez. Então, eu não preciso subir monte, derrubar monte, eu não preciso fazer sacrifício, eu tenho que descansar. Ou seja, quem aceita Jesus tem o descanso espiritual. É por isso que eu quero dizer aqui, quero pontuar. Quando você vê um crente que diz que é crente e ainda ele anda atrás de corrente de sal, ele anda atrás de unção com óleo de Israel, ele anda atrás de oblação, ele anda atrás de não sei de quê, ele jejua tantas vezes para ter isso, não é descanso espiritual. O descanso espiritual é que quando você aceita Jesus de coração, você passa a ter a paz verdadeira na sua alma. Você sente a paz, você sente a tranquilidade. Você não precisa correr mais atrás de nada. Esse é o aspecto soteriológico. Mateus 28, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Esse é o Shabat soteriológico. Vamos ver Hebreus 4, 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, Aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Tá vendo? Então, agora o nosso descanso é o espiritual. Cristo Jesus já fez tudo por nós. Eu não vou guardar um mandamento para ser salvo. Eu sou salvo, por isso que eu obedeço a palavra de Deus. Eu amo a Jesus porque Ele me amou, Ele me salvou. Esse é o sentido soteriológico desse Shabat aí. A Bíblia diz em Tito 3,5: não por obras de justiça praticada por vós mesmos. Jesus não quer as minhas obras para que eu seja salvo. Ele fez a obra dele para eu ser salvo, para você ser salvo. Meu Deus, essa é a compreensão. E por fim, você tem aqui o dia do cristão. Qual é o dia do cristão, pastor Zé? Veja bem, o Shabat continua como o dia do descanso. O Shabat continua como dia de descanso, não para a salvação. Vocês sabem que no Brasil nós temos vários comércios e trabalhadores que só vão até sexta-feira. Não trabalham no sábado, só trabalham até sexta-feira. Porque esse é o princípio moral. O Senhor deu um dia de descanso para o homem repor suas energias, descansar, estar com a família. Por isso que nós temos o final de semana. Nesse final de semana nós temos o Shabat, que é o sábado para descanso, e temos o domingo. O que é o domingo? O domingo, se você analisar aí, daqui a Bíblia, ela saiu. Se você analisar, o domingo refere-se ao dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. E quando se fala desse domingo como o dia do Senhor, lê aí, Apocalipse 1, vamos lá, verso 10. Esse domingo como o dia do Senhor, na verdade, trata-se daquele dia, queridos irmãos, que foi o dia que Cristo ressuscitou, e aí nós temos o nosso Shabat espiritual. Vamos lá. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia que Cristo ressuscitou. Então, o cristão sabe que tem um Shabat
que é um dia de descanso que continua aqui até hoje Israel, que é um sinal permanente entre ele e Deus, eles guardam o Shabat, como por exemplo, hoje é o nosso Shabat lá em Israel. Mas também aqui no Brasil, hoje é o Shabat para o descanso das atividades, do trabalho semanal. Esse é o Shabat. Agora o cristão, ele atenta para um momento de adoração com a família, para um dia com o Senhor, ele tem o seu referencial, que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Olha aí, o dia do Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios 16, verso 2. Depois Atos 20, verso 7. O nosso dia hoje é o dia do Senhor, que nós reverenciamos como domingo. 2:5. Sim. Para que a vossa fé não seja. Qual é que tá aí? 1 Coríntios 16, 2. 16, 2, vamos lá. Esse dia do Senhor é visto como dia do Senhor, dia do Espírito Santo, dia da luz, vinda do Espírito Santo, memorial do Senhor. Era assim que os santos em Cristo chamavam o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Olha, no dia do Senhor, colhiam oferta para ajudar os pobres. No dia do Senhor, eles tiravam para adorar o Senhor. No dia do Senhor, eles faziam tudo isso. Vamos ver Atos 20, verso 7. Aí você está aqui, o dia do cristão. Qual é o dia do cristão hoje? É o dia do Senhor, ok? Esse dia do Senhor, o dia do cristão, o dia da ressurreição de Cristo, o dia da iluminação, o memorial do Senhor, o dia da luz, tudo refere-se ao dia do Senhor. No primeiro dia da semana... Olha aí, novamente eu estou citando 3 textos bíblicos que falam do dia do Senhor. No primeiro dia da semana... Ajuntando-se os discípulos... Olha aí, era o dia que eles se reuniam, depois da ressurreição de Cristo, para adorar o Senhor, eles faziam isso. Vamos lá. Para partir o pão... Para partir o pão... Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Isso. Então, hoje em Israel, comemora-se ou reverencia-se, guarda-se isso aqui, né? Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, hey, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, hey, Shabbat, Shalom, hey, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Muito interessante que quando você atenta para... Onde eu coloquei? Está aqui. Quando você atenta para isso aqui, né? Essa expressão aqui, tá? Vou colocar aqui, Shá, ok? Pá. Esse Shabat, como está ali, né? O Shabat, que aqui é o Shabat. Agora, quando você atenta para essa expressão aqui, deixa eu colocar aqui, vamos lá, essa daqui, ok? Shá, aqui, Shalom. Quando você atenta para Shalom, é paz. Shalom é paz, Shalom é saúde, Shalom é prosperidade, Shalom é saúde, Shalom é um cumprimento. A gente diz bom dia, lá eles dizem Shalom, ok? Shalom, bom dia, Shalom, paz. Então, essa paz aqui, esse Shalom, quando ele vai para o Novo Testamento, é uma saudação de Paulo, só que aí ela tem já o seu aspecto soteriológico. É a paz que Cristo dá, ok? Então, quando o cristão diz assim, a paz do Senhor, é porque, na verdade, ambos têm a paz que Deus dá. Romanos 5, primeiro, justificado, pois pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela noite. Obrigado por este dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela salvação em Cristo e pelo direito da vida eterna. Continua com os teus filhos,
curando, salvando, libertando, dando paz, sabedoria e o gozo da salvação. Que haja esse descanso, essa tranquilidade em Ti, porque em Ti, Jesus, nós temos paz. Em Ti, nós temos a certeza da vida eterna. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. O irmão Gerson Quirino pede oração, porque hoje é aniversário dele. Do irmão? Gerson. 4:18 de Provérbios. A vereda do justo, meu filho, é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Que Deus te abençoe nesta data, que Deus te prospere, que os sonhos e os desejos do seu coração, segundo a vontade dele, sejam concretizados. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns pra você, muitas felicidades. Deus te abençoe. Pai Santo, abençoa teu filho, que esta data seja portadora de muitas outras. Ser com ele, conosco, em nome de Jesus. Amém. Shalom.